sou a professora Diocleciane, de Matemática. Essa é a nossa aula 05 do 7º ano e hoje nós iremos ver múltiplos de um número natural. Acompanhem comigo nos slides. Bom, olha só essa situação. Ana é artesã e o que mais gosta de fazer são pulseiras. 2 vezes por semana, Roberta vai ao ateliê da mãe para organizar as pulseiras em embalagens e colocá-las no monstruário. Para fazer essa organização, Roberta colocou 5 pulseiras em cada embalagem. Para cada 5 pulseiras que arruma, ela anota no caderno a quantidade de embalagens. Então, ela vai fazendo assim, o número de embalagens e o número de pulseiras, né? Se ela tem uma embalagem, ela tem 5 pulseiras. Se ela tem 2 embalagens, ela tem 10 pulseiras. E assim sucessivamente. O número de pulseira que Roberta anota no caderno é o resultado da multiplicação do número de embalagens que ela já arrumou por 5, que é a quantidade de pulseira em cada embalagem. Por exemplo, se ela tem uma embalagem, ela tem uma vez, né, que é o número de embalagem, vezes 5, que é o número de pulseiras, que vai ser igual a 5. Se ela tem 2 embalagens, ela tem 2 vezes, que é o número de embalagem, vezes 5, que é o número de pulseiras, que vai dar igual a 10. 3 embalagens, ela vai ter 3 vezes o 5, que é igual a 15. 4 embalagens, ela terá 4 vezes 5, que é igual a 20. 5 embalagens, 5 vezes 5, que é igual a 25, e assim sucessivamente. Bom, ao fazer essas multiplicações, Roberta verifica a quantidade de pulseiras que já colocou no monstruário. Os números obtidos, 5, 10, 15, 20, 25, são denominados múltiplos de 5. Mas e aí, o que são esses múltiplos? Um número natural é múltiplo de outro se for o resultado da multiplicação desse número por algum número natural. Ou seja, um múltiplo é um resultado da multiplicação. Se eu tenho um número que aparece na tabuada, por exemplo, quem são os múltiplos de 5? Eu tenho que saber quais são os resultados que aparecem na tabuada do 5. Bom, para entender melhor, observe no quadro abaixo as tabuadas do 1, do 2, do 7, do 9 e do 23. Observe aí que nós temos uma vezes 0, 0, uma vezes 1, uma vezes 2, 2, uma vezes 3, 3, uma vezes 4, 4, uma vezes 5, 5. E aí nós fizemos sempre assim, na parte laranjada ali, a parte laranjada está sempre se multiplicando, né, horizontalmente e verticalmente, e o resultado sempre aparecendo ali na parte em branco, sempre na mesma linha. Na linha do 2, sempre vai ter os resultados do 2, na linha do 7, sempre vai ter os resultados do 7, na linha do 9, os resultados do 9, e na linha do 23, os resultados do 23, e assim sucessivamente. Bom, os números 0, 7, 14, 21, 28 e 35, obtidos pela tabuada do 7, são múltiplos de 7. Então, se vocês acompanharem ali na linha do 7, vai ter todos esses números que eu consegui, fazendo uma multiplicação de 7 por algum número. Bom, esses resultados, novamente, são o quê? São os múltiplos, pois eles aparecem na tabuada do 7. Assim como ali na linha do 9 nós conseguimos os múltiplos de 9. Por quê? Porque eles aparecem como resultado da multiplicação de 9 por algum outro número. Então, lembrando novamente, múltiplos são os resultados de uma multiplicação. Mas é importante a gente saber que todo número natural, ele é múltiplo de 1 e é múltiplo dele mesmo. Como assim? Porque todo número natural, ele vai aparecer na tabuada do 1 e todo número natural vai aparecer na própria tabuada. Por exemplo, 6 vezes 1 é igual a 6. O 6 ele aparece na tabuada do 1 como resultado e também aparece na tabuada do 6 como resultado. Ou seja, o 6 ele é múltiplo de 1 e de 6 também. O 15. 15 vezes 1, 15. Ele é múltiplo de 15 e ele é múltiplo de 1 também. Por quê? Porque ele aparece como resultado na tabuada do 1 e também aparece como resultado na tabuada do 15. 57 vezes 1, 57. Então, 57 é múltiplo de 1 e de 57. Por quê?
porque ele aparece na tabuada do 1 como resultado e aparece na tabuada do 57 como resultado. Então, isso vai acontecer com todo e qualquer número natural. Então, todo número natural é múltiplo de 1 e múltiplo dele mesmo. Mas como que eu posso fazer para verificar os múltiplos? Como que eu posso saber se um número é ou não múltiplo de outro? E aí, o número 72 é múltiplo de 6? Bom, uma das maneiras que eu posso fazer é eu saber a tabuada. Mas e se esse número for tão grande que eu não consiga saber pela tabuada? O que eu posso fazer, professor? Para responder essa pergunta, devemos efetuar a divisão de 72 por 6. Pois se 6 vezes algum número natural resultar em 72, poderemos concluir que o 72 é múltiplo de 6. Então, a gente vai fazer essa divisão. 72 dividido para 6. Lembrando que a gente sempre vai pegando aqui da esquerda para a direita para começar essa nossa divisão. Então, eu peguei ali primeiro 7. Como que funciona a divisão? Eu quero saber quantas vezes um número ele cabe dentro do outro. Ou seja, como eu estou pegando 7 para dividir para 6, eu quero saber quantas vezes o 6 ele cabe dentro do 7. Bom, uma única vez. E aí eu tenho que fazer a multiplicação. Coube uma vez, mas deu quanto? Deu 6. E depois eu tenho que diminuir para eu saber quanto que sobrou e se eu posso ou não continuar essa minha divisão. Então, sobrou 1. Como 1 ele não dá para dividir para 6, porque o 6 ele é maior, ele não cabe nenhuma vez dentro do 1, eu baixo ali o meu 2. E agora eu tenho 12. Tenho 12 dividido para 6. Quantas vezes o 6 ele cabe dentro do 12? Ele cabe 2 vezes. E 2 vezes o 6 deu exatamente 12, com o resto igual a 0. Bom, como o resto é igual a 0, a divisão é exata, portanto, o 72 é múltiplo de 6. Pois se eu fizer 6 vezes o 12, vai dar igual a 72. Exemplo 2. O número 270 ele é múltiplo de 16? Será? Nesses casos que para eu usar a tabuada, por exemplo, fica mais complicado, fica mais difícil. Então, nós vamos fazer o quê? Efetuar a divisão de 270 por 16. Da mesma maneira, não daria para eu começar pelo 2. O 270 é muito grande para eu começar de uma vez só. Não daria para eu começar pelo 2, porque o 16 é maior do que o 2, né? Não iria caber nenhuma vez. Então, eu começo pelo 27. E aí, eu vou fazendo. O 27, ele cabe quantas vezes dentro do 16? O 16, ele cabe quantas vezes dentro do 27? Cabe uma vez. Se eu colocar 2, passa. Se passa, é porque não cabe. Então, coube uma vez e deu quanto? Deu exatamente 16. E aí, eu tenho que fazer essa subtração para eu saber quanto restou. Se esse resto, eu ainda vou conseguir fazer uma divisão. Bom, restou 11, né? E 11 não dá para dividir para 16, aí eu baixo meu 0 ali. E agora eu tenho 110 dividido para 16. E aí, quantas vezes o 16 ele cabe dentro do 110? Cabe 6 vezes. Tá, coube 6 vezes, mas deu quanto? Deu 96. E aí a gente pega 110 menos 96, saber quanto que sobrou para saber se eu posso ou não continuar essa minha divisão. Sobrou 14. O resto foi 14. Eu não consigo dividir 14 por 16, porque é uma divisão de números naturais, então eu não posso continuar nesse caso. Bom, como o resto da divisão é igual a 14, a divisão não é exata. Portanto, 270 não é múltiplo de 16. Por quê? Porque não existe na tabuada do 16 nenhum número que possamos multiplicar por 16 para dar 270. Quais são os 5 menores múltiplos de 17? Gente, quando eu falo os 5 menores múltiplos de 17, eu estou querendo saber quais são os 5 primeiros resultados que aparecem na tabuada do meu 17. Então, aí, os 5 primeiros resultados vai ser através dessas multiplicações. 17 vezes 0, 17 vezes 1, 17 vezes 2, 17 vezes 3 e 17 vezes 4. O resultado dessas multiplicações será os 5 menores múltiplos, aqueles que eu estou procurando. Então, 17 vezes 0, 0. 17 vezes 1, 17. 17 vezes 2, 34. 17 vezes 3, 51.
e 17 vezes 4 igual a 68. Portanto, os 5 primeiros múltiplos de 17 são o 0, o 17, o 34, o 51 e o 68. São aqueles 5 primeiros resultados que aparecem na minha tabuada do 17. Determine os múltiplos de 14 entre 40 e 90. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu iniciei ali pela minha tabuada. Eu fiz 14 vezes 1 até 14 vezes 8. E aí, só que essa questão, ele quer entre 40 e 90, ou seja, não pode ser menor do que 40 e não pode ser maior do que 90. Como não pode ser menor do que 40, eu já descarto o 14 e o 28. Não são esses múltiplos que a questão está atrás. Como não pode ser maior do que 90, eu já descarto aqui o meu 98. Portanto, os múltiplos de 14 entre 40 e 90 são 42, 56, 70 e 84. Em uma sala de aula, o número de alunos presente é múltiplo de 8. Esse número é maior do que 30 e menor do que 40. Quantos alunos estão na sala? Em alguns casos, a gente vai ter que usar a esperteza aqui para não perder tanto tempo. Então, imagine só. Por que eu não vou fazer a tabuada do início? Porque eu já sei que é um número maior do que 30, então não adianta eu fazer 8 vezes 1 ou 8 vezes 2, por exemplo. E aí eu já comecei do 3 ali. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E 8 vezes 5, 40. Por que eu parei aí? Porque a questão já me fala que é um número de alunos menor do que 40. Então, continuar é perder tempo. E aí eu vejo quem que eu posso descartar. Bom, se é maior do que 30, eu descarto o 24. Se é menor do que 40, eu já descarto o próprio 40. Portanto, estão presentes na sala de aula 32 alunos. Então, revisando a nossa aula de hoje, na aula de hoje aprendemos o que é múltiplo de um número natural e como fazemos para conseguir um múltiplo. Além disso, aprendemos como verificar se um número ele é ou não múltiplo de outro. Se ficou alguma dúvida, caso você queira rever a aula novamente, mais detalhadamente, acesse a nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.